Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar a respeito da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia. E, nesse primeiro momento, nós vamos tratar da atividade na advocacia. Vamos ouvir o artigo 1º e o artigo 2º da Lei 8.906/94. Artigo 1º da Lei 8.906/94. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1º. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Inciso 2º. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Muito bem, vocês puderam perceber pela leitura desse artigo que são atividades privativas da advocacia a maioria das situações da vida comum do homem moderno em nosso país. Todavia, há uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta número 1127/8, que reconhece a constitucionalidade desse dispositivo, porém, autoriza o cidadão a, diretamente e sem advogado, pleitear na Justiça de Paz, nos juizados especiais e na Justiça do Trabalho. Ou seja, nenhum de nós precisa de advogado para casar, nenhum de nós precisa de advogados para demandar na Justiça do Trabalho, igualmente para propor ação no juizado especial até o limite de 20 salários mínimos. Interessante a gente poder entender esse artigo, que na verdade dá ao advogado a prioridade de ação, todavia exclui da necessidade de se ter um advogado nessas três hipóteses que eu acabei de colocar. Este primeiro capítulo do Estatuto da Lei 8.906/94 possui 3 pontos importantes, que são necessários o comentário a partir de agora. Primeiramente, nós temos que falar a respeito dos atos nulos. Ou seja, são nulos todos os atos que se requerem a participação de advogado e que advogado não existe. Ou seja, se o advogado não se faz presente e há necessidade de tê-lo, o ato, por óbvio, é nulo. Outra situação bastante importante é aquela situação que trata a respeito da possibilidade do advogado poder defender o seu cliente sem procuração. Ou seja, meus queridos alunos, se vocês, porventura, precisarem ver um processo que esteja numa vara civil, por exemplo, um processo findo de uma ação de acidente de trânsito e estiverem sem a procuração, saibam que vocês poderão consultar o processo sem procuração pelo prazo de 10 dias para poderem, então, saber se vão defender ou não os seus clientes. Isso não pode ser nunca esquecido. Sob outro aspecto, nós, advogados, quando renunciamos a um processo, somos ou ficamos ligados ao processo por 10 dias. Esses 10 dias dão ao cliente a tranquilidade para que ele possa constituir um outro profissional. Até estes 10 dias após a renúncia ou a comunicação da renúncia por parte do advogado com relação ao seu cliente, o advogado fica vinculado e responde por danos que eventualmente venha a causar com relação àquilo que faz neste processo em que ele renunciou. Esta é uma regra muito interessante e nós não podemos esquecê-la. Nosso tema agora diz respeito aos direitos do advogado. Os direitos do advogado estão constantes no artigo 7º do nosso Estatuto, da Lei 8.906/94. O artigo 7º é um artigo que possui 20 incisos e que é absolutamente importante. Por quê? A lei, quando foi elaborada, buscou gerar a nós, profissionais do direito, uma garantia para o desenvolvimento adequado do trabalho. Como são 20 incisos e os incisos são longos, eu vou me permitir aqui nesse momento comentar 4 deles que eu considero bem importantes. O primeiro deles diz respeito à hierarquia e subordinação. Este inciso trata do direito de igualdade que existe entre todos os
postuladores no judiciário, entre os juízes e advogados, entre os promotores e advogados, entre os delegados e advogados. Portanto, nós como advogados não estamos abaixo de ninguém, não estamos hierarquicamente subordinados a quem quer que seja. Este é um direito constante no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. A seguir, é importante que tratemos a respeito do direito que nós, advogados, temos de nos comunicar com nossos clientes que se encontrem presos, a qualquer momento, a qualquer hora do dia. O direito de ingresso é outro direito importante que nós, advogados, no cotidiano,